Bom, agora vamos para a nossa próxima palestra. Até esse momento, a gente falou justamente da estética teen, dessa fase da vida. Agora nós vamos convidar a nutricionista e a psicóloga que vai falar de uma outra fase da vida. Então, justamente a gente está mostrando o que é a estética inclusiva e o que é a estética humanizada. Eu vou convidar agora a nutricionista Carla Zanin. Ela é graduada em nutrição pela Faculdade Integradas. Ela é especialista em nutrição estética e esportiva. Ela é integrante da equipe multidisciplinar do Instituto Paulo Nassif. E o tema da palestra dela será a influência das doenças crônicas na saúde da pele. Então, eu vou chamar aqui para vocês a doutora Carla. Seja bem-vinda, Carla. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá dando para ouvir? Letícia, tá Oi, dando para ouvir? agora estou te ouvindo. Tá ok. Então, já podemos começar lá? Posso compartilhar a tela aqui? Pode sim, por favor. Vamos lá, então. Só um minutinho, tá? Agora sim, vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Nós vamos então conversar um pouquinho agora a respeito da influência das doenças crônicas na saúde da pele, né? E eu estava acompanhando aqui a palestra da doutora Isabel. Ela comentou a respeito de algumas situações ali no início, né, que são situações que fazem parte também em relação à minha prática clínica e também à minha prática como profissional, né, em relação a ser esse profissional mais humanizado, né, acredito que muitos aqui devem pensar ou já escutaram, né, alguns comentários a respeito da nutrição estética, não só da nutrição estética, mas da estética de forma geral, né, como se fosse uma coisa fútil, né? E nós temos que ter esse outro olhar, né? Esse olhar justamente humanizado, entendendo que a estética faz parte do ser humano. E que se faz parte do ser humano, nós temos também que cuidar disso como sendo parte da saúde dele, né? Porque isso vai influenciar na sua autoestima totalmente, vai influenciar em relação ao que ele sente, a como essa pessoa se vê, né? Então, eu faço das palavras da doutora Isabel as minhas também em relação a esse olhar mais humanizado, né? Então, falando um pouquinho aqui para vocês a respeito do que são doenças crônicas, né? Só lembrando aqui, eu estou colocando somente o que são doenças crônicas não transmissíveis, né? Para dar, então, uma introdução ao tema aí que a gente vai falar. Né? Então, vejam, são doenças que não são causadas por micro-organismos ou bactérias, então, né? Elas se desenvolvem de forma lenta e duram muito tempo, normalmente diminuindo a qualidade de vida do indivíduo. Então, são aquelas doenças que a gente está acostumado a ver, pelo menos até um bom tempo atrás, nós éramos acostumados a ver isso somente num público mais idoso, um público realmente com mais idade, né? Então, exemplos aqui dessas doenças: hipertensão, dislipidemias, diabetes, né, DPOC, doenças respiratórias, câncer, né, Alzheimer, asma, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, né, e no caso aqui, como exemplo, eu citei a cirrose, mas poderia ser apenas uma esteatose hepática, né, que é a gordurinha no fígado, e claro, não posso deixar de falar aqui da obesidade, né. Então, esse tipo de situação nós éramos acostumados a ver somente em pessoas com mais idade, com um certo grau já de idade, né, uma idade um pouco mais avançada. E hoje nós vemos que isso mudou totalmente, né, e a gente já vai entender um pouquinho mais aqui o porquê que isso mudou, né, o porquê que essas doenças elas estão acontecendo e as pessoas estão tendo diagnóstico cada vez mais cedo, né, sobre isso. Então, só para lembrar aqui, ó, são responsáveis pela maior parte das causas de morte no mundo, né,
Então, significa que além de ser um número grande, esse número é um número importante, porque realmente causa morbidade, né, e mortalidade. Aliás, morbidade e mortalidade juntas, né. Então, como elas aparecem, né, através do sedentarismo, da alimentação inadequada, né, coloquei aqui em vermelho justamente para frisar nessa parte, tabagismo, consumo de drogas, né, e bebidas alcoólicas, que também não deixa de ser uma droga, né, são aí colocados como os fatores principais, né, como causadores dessas patologias. Então, ou seja, é o estilo de vida dessas pessoas. É esse estilo de vida que está fazendo com que hoje a gente possa verificar que nós temos pessoas doentes cada vez mais cedo. Nós temos crianças utilizando medicações para triglicerídeo, para colesterol, diabéticos, crianças diabéticas cada vez mais, né? Isso por conta do estilo de vida que nós estamos escolhendo levar, né? Então, falando em estilo de vida, se a gente for analisar, como que é a dieta hoje, né, da maior parte da população? Ela é uma dieta pobre em nutrientes, ela é uma dieta rica em industrializados, excessiva em quantidade e também pobre em qualidade, ou seja, além de um volume anormal, um volume alto, né, e aí esse volume ele não está dizendo somente em volume mesmo, quantidade, peso, mas volume também excessivo em proporções de nutrientes. Então, nós vemos uma dieta muito rica em açúcar, muito rica em gordura, né, pobre em nutrientes, não tem vitaminas, não tem minerais. É uma dieta que realmente, eu diria, né, é o problema maior que nós temos hoje, né, em relação à saúde, né, esse estilo de vida muito corrido, muito trabalho, muito estudo, falta tempo para tudo, né, então as pessoas acabam optando por consumo cada vez maior de produtos industrializados, de alimentos industrializados, né, e isso acaba então gerando esses problemas, né, quais seriam esses problemas? Então aqui geram as falhas no metabolismo, né, isso vai acabar por favorecer o aumento de peso, né, como algum grau de sobrepeso ou de obesidade, isso então vai aumentar o grau de inflamação corporal. E aí, por falar em inflamação, né, nós temos aqui que lembrar que um tecido inflamado, ele secreta o tempo todo citocinas, né, essas citocinas inflamatórias. E elas, então, estimulam o sistema imunológico, que acaba por exacerbar a inflamação sistêmica, ou seja, o que era para ser um problema menor acaba se tornando um problema maior, né? Não tem mais como ser somente um detalhe, acaba espalhando, né? Então, o que a gente vê aqui é que, nesse caso, né, o manejo nutricional, ou seja, acompanhamento dietético, exercício físico, né, que sair desse sedentarismo, vão modificar o comportamento dessas células e, então, dessa maneira, acabam sendo estratégias principais no tratamento dessas comorbidades que nós falamos ali, né, e se nós tivermos o manejo nutricional e o exercício físico, você acaba, então, melhorando a inflamação, porque sem essas situações, o que acontece, né, a piora aqui da inflamação corporal, né. Então, entrando um pouco mais a fundo aí no tema, né, pensando em nutrição, em saúde, em estética, não tem como nós separarmos a nutrição, né, e a saúde da estética, porque quando um indivíduo busca um resultado, um tratamento estético, seja ele qual for, nós temos que entender que eles caminham juntos, né? Esse resultado estético, ele vai acabar envolvendo todas essas esferas, né? Tanto a nutrição quanto a saúde para ter a estética. Não tem como você ser um indivíduo esteticamente bonito se por dentro a coisa não está legal, né? Então tem que ser um conjunto realmente de coisas. Então temos que lembrar aqui que estética e saúde, né, elas precisam caminhar juntas e a base para que isso aconteça, sem sombra de dúvidas, é a nutrição, né? Não tem como você ter um resultado, por exemplo, para uma celulite, para uma estria, para uma obesidade, se você não está tratando a causa do problema, né? Não é somente a consequência, temos que pensar na causa. Aí, então, lembrando aqui que mediadores inflamatórios, né, aquele tecido inflamado, aquele organismo inflamado, intoxicado, né, ele vai ter cada vez mais mediadores inflamatórios que, por sua vez, vão atuar nas disfunções estéticas. Eu quis colocar, eu vou me ater mais a um determinado tema, que já vou entrar aqui nele no próximo slide, mas eu não posso deixar de comentar, pessoal, sobre a desbiose intestinal, né? É um tema que eu percebo que vem sendo mais estudado e mais comentado ultimamente, né? Era um tema que até então não se comentava tanto, mas eu acho que ganhou força, né? E isso é bom, porque nós temos que entender que o intestino, ele realmente é nosso segundo cérebro, né?
ele meio que vai comandar todo o restante né, da saúde ali. Então, falando sobre o intestino, temos que lembrar aqui que quando você tem um intestino doente, um intestino que não está funcionando como deveria, né, vai acabar aumentando, então, a permeabilidade intestinal, né, a barreira intestinal, ela tem que ser impermeável, né, e ela acaba sendo permeável quando acontece essas situações, né, de acabar, o indivíduo acaba por não estar com a saúde em dia, a dieta não está legal, o exercício físico também não está presente, né, um grau alto de sedentarismo. Então, nós vemos que a permeabilidade intestinal ela acaba sendo afetada, e isso favorece, então, o aumento da proliferação de bactérias intestinais. Nós temos tanto bactérias patogênicas, né, que são aquelas bactérias que acabam por favorecer doenças, que podem causar doenças, e temos as bactérias não patogênicas. Nesse caso aqui, né, quando você tem um intestino permeável, acaba que as bactérias patogênicas vão ficar em número mais aumentado, causando ainda mais desequilíbrio, então, na absorção, né, acaba que vai ter a absorção de toxinas inflamatórias que deveriam estar sendo excretadas, e isso vai favorecer quadros de alergias ou intolerâncias alimentares e também de pele, né, por que eu precisei e quis, né, citar aqui a desbiose intestinal, por mais que eu não vou me ater tanto ao tema, porque, na verdade, hoje nós vemos lá pessoas com situações, né, alergias de pele, urticárias, dermatites, e esse número vem crescendo bastante, né, e nós percebemos que quando você começa a tratar a parte intestinal, essas situações, elas praticamente desaparecem, né, então eu não podia deixar de citar esse tema aqui para vocês. Continuando, então, eu me ative um pouco mais a essa situação da glicação, porque eu acho que é um dos temas bem interessantes, bem bacanas aqui para a gente comentar, e é uma das situações que mais a gente vê que parece que as pessoas não estão dando muito o valor que isso tem, né? Então, só explicando aqui um pouquinho do conceito em relação à formação dos EIGES, né? Eles são produtos de glicação avançada, né? São os resultados finais ali de uma reação entre a proteína e o carboidrato, né? A proteína e o açúcar. Então, tem ali a reação de Maillard. Essa situação, gente, ela vai acontecer de uma forma natural, ou seja, endógena, né? Mas ela também vai acontecer de forma exógena, né? De fora. E é dessa forma exógena aqui que eu vou focar um pouquinho mais, né? A gente vê que a formação dos EIGES, a principal formação dos EIGES ali, acontece quando os alimentos são preparados em ambientes secos e também com alta temperatura, né? Porque esse ambiente seco e de alta temperatura, ele acaba sendo essencial para a formação dos EIGES exógenos, dessas células tóxicas aqui que a gente está se referindo, né? Desses produtos finais de glicação. Então, isso a gente vê muito no processo de industrialização, né? Porque você tem hoje uma industrialização cada vez maior desses alimentos, e como eu tinha comentado no início, o estilo de vida vem favorecendo muito esse consumo. Então, o que a gente vê é que, além de você estar consumindo um alimento que foi produzido nesses ambientes, né? Aquelas situações de crocância, situações de, sabe, aquele alimento mais torradinho, ou aquele alimento, quanto mais alta for a temperatura, mais EIGES ele vai produzir esse alimento, né? E aí, não só pensando nisso, mas pensando também nesse consumo do açúcar, que é um dos principais, das principais situações ali dessa formação dessas toxinas, né? Então, aqui eu coloco aqui, ó, que sendo a dieta considerada a principal fonte deles, porque realmente, né, é a nosso estilo de vida que está levando a esse consumo. Aí aqui eu coloquei sobre a hiperglicemia, que eu estava comentando a respeito do excesso de carboidratos, né, e o estresse oxidativo que vão aumentar, então, a produção de EIGES, é que uma coisa acaba puxando a outra, né. Então, o excesso de açúcar, cada vez mais as pessoas não têm, ou às vezes também não buscam esse conhecimento, né, porque o conhecimento hoje ele é tão fácil, né, você consegue conhecimento fácil em qualquer lugar, você consegue, talvez não tanto o conhecimento acadêmico, mas um conhecimento básico você consegue ter, né, e parece que mesmo com todo esse conhecimento, não se dá tanta importância, né. Então aqui, vocês vão me ver falar a respeito aqui do diabetes, porque o diabético sofre muito com essa situação, né, que é uma das doenças crônicas ali que acaba culminando muito com essa situação da formação dos EIGES, né.
Então, eu coloco, olha, que a produção dos eixos afeta as moléculas como o colágeno, né, colágeno e elastina, não coloquei, mas seriam, né, as duas ali, exercendo um papel fundamental no envelhecimento, né, envelhecimento da pele. Tem que lembrar, gente, que quando o colágeno, ele é degradado, né, a pele vai acabar aparecendo, né, vai acabar ficando com rugas e com perda da elasticidade, ou seja, uma flacidez, né. Então, toda vez que nós temos uma pele muito envelhecida, uma pele com pouca, um tecido, né, mais flácido, com pouca estrutura, a gente pode ter certeza que tem ali, né, bastante produção de ages em relação a isso. E por que que isso acontece, né? Porque o colágeno, ele é uma proteína, né? E aí acaba que com o consumo excessivo do açúcar, elas acabam se ligando e fazendo aquela reação, né? E o por que que acontece mais ali no colágeno, que a gente acaba vendo mais isso no colágeno? Porque esses ages, esses produtos finais da glicação, eles acabam ficando bastante na parte do tecido aqui, ó, eles acumulam-se bastante nos tecidos, então é por isso que acaba pegando mais, digamos assim, a parte do colágeno, né, porque ali você vai ter a maior concentração desses ages, né, e eles são estáveis, eles acabam realmente ficando paradinhos ali e acabam pegando esses tecidos de vida longa, que é o caso do colágeno, né. Lembrando aqui, ó, eles vão danificar as células por 3 mecanismos, né? Então, você tem a modificação da estrutura da célula, depois você tem a modificação da sinalização celular, e por último, você vai acabar, né, tendo a produção de citocinas inflamatórias, que então vão acabar piorando o diabetes. Eu citei o diabetes, né, por ser uma doença crônica ali, interligando o tema, mas mesmo sem diabetes, você vai ter as mesmas situações acontecendo, né? Então, lembrando que se eles estão relacionados, né, os eixos estão relacionados ao estresse oxidativo, eles vão acabar favorecendo a formação de radicais livres, né, e por sua vez vão acabar causando sempre danos e morte celular. Então, vão favorecer como que eu posso dizer, a agilidade do envelhecimento celular, né, e tecidual da pele. Então, você vai acabar apressando o envelhecimento desta forma, né. Aqui mais uma situação que eu citei do diabético, né, que a baixa cicatrização no diabético, ela também é causada por uma baixa deposição do colágeno, e isso também pode ser afetado pelo excesso da produção de ages, né. Tem uma situação interessante, né, que fala muito a respeito da glicação. Quando você começa a perceber e quando você começa a visualizar, então, esses sinais dessa situação da glicação e desse envelhecimento celular, né, é sinal que você já tem há bastante tempo esta exposição às toxinas, né, então, assim, não é da noite para o dia que vai acontecer, então, por isso a importância da gente também cuidar em todas as etapas e ciclos da vida, como já tinha sido mencionado antes, né. Se você vai cuidando antes, você vai ter muito mais qualidade numa idade mais avançada, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque as coisas não vão realmente acontecer da noite para o dia. Um diabético, a menos que ele seja, por exemplo, um diabético tipo 2, né? Ele vai levar um tempo, ele vai ter que expor o corpo dele por um bom período, né, o corpo, o organismo, por um bom período, até que os sinais comecem a aparecer, e geralmente esse período ele é grande, gente, em torno ali de 10 anos, né, o que os artigos têm mostrado. Então, vejam, para uma pessoa manifestar um diabetes ou uma outra doença crônica, há quanto tempo ela está se expondo a situações que não são interessantes, né, situações tóxicas ali para o organismo. Então, falando um pouquinho da conduta, né, o tema ele é amplo realmente, mas eu tentei focar um pouquinho no que eu acho que tem mais a ver com a nossa situação, né, principalmente agora, em situação de pandemia, a gente acabou ficando mais em casa, consumindo alimentos que não, a gente percebe até isso em pesquisas, né, reportagens que dizem onde, por exemplo, pesquisas nos supermercados, onde o número de produtos alimentícios, né, não vamos nem chamar de alimento, mas produtos alimentícios como biscoitos, os industrializados de forma geral, né, produtos prontos que cresceram demais, né, esse consumo. Então, olhem como é preocupante, né. Então, o que seria a conduta numa situação dessa, pensando em pele, em rejuvenescimento, em manutenção de pele e doenças crônicas, né. Então, primeiro ponto, uma dieta balanceada, né, inserir variedade de nutrientes, que sejam fontes realmente de vitaminas e minerais. E quais seriam, então, esses alimentos, né? Legumes, verduras e frutas, né, pessoal?
diminuir os carboidratos, principalmente ali os refinados, então produtos de panificação, né, as farinhas brancas aí de forma geral, né, diminuir as gorduras industrializadas de forma geral também. Então, não tem, né, não existe um milagre, né, gente? E às vezes nós tentamos ficar ali tentando achar uma estratégia ideal, algo ideal para algum tipo de situação, e nós podemos perceber que essa estratégia ideal não existe, né? Ela não existe porque o que é ideal realmente é você cuidar da sua alimentação, ter uma dieta balanceada em qualquer etapa da vida, né? E é claro que você vai entrar com uma estratégia específica para alguma situação específica quando necessário, mas o que funciona é o básico, né? Não adianta a gente querer muito algo específico se a gente não consegue, se a gente não consegue fazer o básico pela nossa saúde, né? Nós temos que ter, então, manter uma hidratação adequada, nós temos que manter uma hidratação adequada. Aqui eu coloco uma hidratação pensando em aproximadamente 35 ou 40 ml por quilo de peso. Então, como que você faz essa conta? Você pega o seu peso e multiplica, então, por 35 no mínimo ou 40 ml, né? Vai dar o total de ml ali que você vai ingerir de líquido, né? E pensando nesse líquido tem que ser água, tá? Porque não adianta nós pensarmos em hidratação tomando suco de fruta, né? Porque aí vem aquela situação, mas suco de fruta não é interessante, né? Porque é natural e tal. E aí nós temos que entrar naquela questão da glicação. Porque se você está tomando muito suco de fruta, você está concentrando um alto teor, né, de carga glicêmica ali. Então, você tem um perfil insulinêmico alto, vai acabar gerando um aumento de insulina, e esse aumento de insulina vai favorecer, então, a glicação. Então, nós temos que pensar em água mesmo, né? Modular a microbiota intestinal, eu comentei ali a respeito da desbiose intestinal, né? Então, como que se modula uma microbiota? Como que deixa esse intestino mais saudável, né? Uma dieta rica em fibras, lembrando ali que são legumes, verduras, frutas, podemos suplementar módulos de fibras também, né? Podemos consumir sementes como chia, linhaça, farelo de aveia, gergelim, né? Se necessário, usar protocolos específicos, como um protocolo de FoodMap também, que são dietas onde nós retiramos todos os produtos que são fermentáveis, né, fibras fermentáveis, mas são situações específicas, né? Além do uso de compostos que beneficiam e melhoram a função barreira. Então, por exemplo, eu gosto de ter no meu protocolo o uso da glutamina e também os probióticos ali, né, que são os lactobacilos. Então, eu acho que isso já dá uma boa ajuda, porque se eu melhoro a estrutura da minha função de imunidade através do meu intestino, consequentemente eu melhoro a inflamação, então, consequentemente, eu melhoro a qualidade da minha pele também. Preferir métodos de cozimentos mais brandos, né? Isso porque os ages são formados em temperaturas com temperaturas maiores, né? E também em ambientes secos, né? Com situações de cozimento no seco. Então aqui o ideal seria a gente trabalhar com os ensopados, com cozimentos a vapor, né? Que daí seria mais úmido e tentar sempre menores temperaturas nesses alimentos, né? No preparo. Compostos, né, utilizar compostos com efeito antioxidante ou antiglicante, né, como por exemplo aqui, vitamina C, vitamina A, vitamina E, zinco, né, eu não coloquei aqui, mas eu coloquei numa formulação como exemplo o licopeno, né, os antioxidantes de forma geral, eles vão ajudar então a reduzir a formação dos ages, né, pelo nosso organismo e são capazes também de dar uma sequestrada, diminuir esses radicais livres, né, que tem grande eficiência ali, e vão manter então a estrutura e a função das fibras do colágeno. Por falar em colágeno, né, não podemos deixar de suplementar esses peptídeos, né, de diferentes fontes proteicas aí. Então, eles vão desde o próprio colágeno até algas, né, como espirulina, clorela, né, tem vários protocolos aí na estética que a gente utiliza uma quantidade grande de clorela, de espirulina, e são bem interessantes, né, acabam que eles ajudam bastante realmente nesses processos aí de diminuição de radicais livres e limpeza, detox, como queiram chamar, né? São efetivos, então, na redução do estresse oxidativo e exercem efeito anti-envelhecimento, né? Diminuindo, então, a inflamação. Assim como não podemos deixar de suplementar alguns compostos, né? Como carcinina, silício orgânico. Eu acabei colocando como um exemplo fórmulas que eu gosto de utilizar, né? Eu acabo sempre, na minha prática clínica, misturando muita coisa, mas eu vou deixar como exemplo aqui para vocês o que poderia ser utilizado, né?
Então, esses compostos vão ajudar a evitar a glicação e a reestruturação da pele, respectivamente, né? A parte ali realmente fazer a reestrutura dessa pele, né? Então, usar e abusar das fórmulas magistrais, né, gente? A gente tem que sair um pouquinho dessa ideia de somente utilizar produtos prontos, apesar de que nós temos excelentes produtos prontos, né? Mas a gente pode sempre tentar fazer o melhor pelo nosso paciente, usando o que de fato ele precisa. E muitas vezes na fórmula magistral você consegue favorecer, colocar realmente a quantidade que ele precisa, né? Então, exemplos de formulação aqui. Essa formulação seria mais uma formulação antioxidante, né, um licopeno, zinco, glicoxil. Eu coloquei compostos aqui, gente, que são compostos prontos, né, patenteados, mas nós temos outros compostos que poderiam ser utilizados ali, né? Eu coloquei o que eu gosto de usar na minha prática, né, coenzima Q10. Então, eu gosto de utilizar, geralmente, os antioxidantes pela manhã, né? Aqui um exemplo de formulação para colágeno, né, e essa formulação eu usaria sempre antes de dormir, né, pelo fato das trocas ali acontecerem mais à noite. Então, um silício orgânico, eu dei como exemplo ali o X-Nutriment, o Verisol, a vitamina C, né, e aí 30 doses também, como um exemplo, e também consumo antes de dormir, e associar isso ao consumo do ômega 3. Dependendo da situação, eu usaria até 2.000 miligramas ao dia, né? Mas dá para usar 1.000 miligramas também. Então, depende muito do que você quer fazer, né? Exemplo de formulação para microbiota, né? Então, são lactobacilos. Eu costumo colocar sempre mesclando o bifidobactério com lactobacilos, né? E aí eu vou trocando. Utilizo geralmente por 2, 3 meses e depois eu troco essas formulações para a gente estar dando um estímulo diferente aí para o intestino. Era isso, gente. Então, eu sei que eu falo um pouco rápido, me empolgo um pouquinho, né? Mas deixo para vocês aí o meu muito obrigada. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo e eu fico aí à disposição para que vocês tirem suas dúvidas, né? Se tiver algo que eu possa também acrescentar, estou à disposição. Carla, muito obrigado pela sua palestra. Você fez com que pensássemos realmente que é muito além do que a gente vê, né? A gente tem que prestar atenção em muitas coisas que geralmente a gente não para pensar, até pelo nosso dia a dia, ou porque realmente falta mesmo essa busca por conhecimento. E se a gente parar para pensar, o nosso próprio organismo, nós deveríamos investir nisso, né? Nessa pesquisa e nessa busca para saber o que realmente está acontecendo com a gente. Eu, Exato. eu agradeço muito a sua palestra, a gente não teve nenhuma dúvida no site. Eu Uhum. agradeço e já firmo laços com você aqui para um 2021, para que a gente continue com essa parceria em eventos, em lives e até mesmo nos projetos. Então, eu convido Maravilha. você a conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos também. Pode contar comigo aí, pode contar comigo. Conhecimento é sempre bom, né? A gente nunca sabe tudo, mesmo que nós sejamos aí bons estudantes, estudiosos em alguma área, a gente nunca vai saber de tudo, porque a saúde, a estética, né, a área da medicina e saúde de forma geral é assim, né? Hoje o que é bom, talvez daqui a pouco não seja mais, então a gente tem que realmente buscar atualização sempre, né? Certo. Tem que estar se atualizando sempre, né? Com certeza. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Letícia. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.